Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Rock Night no ar, com mais um programa daqueles mais do que especiais. rn.conversas lá no Instagram, sigam a gente está sempre divulgando toda segunda-feira, em horários alternativos, meio-dia, 5 da tarde, meia-noite, o nosso programa da semana. Então fiquem atentos, por lá a gente sempre está comunicando o nosso convidado, a nossa convidada, que está trocando ideia com vocês. Interajam conosco também nas nossas... no direct, no feed, enfim, mandem suas perguntas, mandem sugestões de convidados e convidadas. A gente vai ficar muito feliz em poder receber essas sugestões. Rock Night agora também tem playlist, essa playlist formada por todos os nossos convidados e convidadas. Então, nosso convidado de hoje também vai ter que sugerir pelo menos uns 2 rocks aí para a gente tocar na nossa playlist. Cata ela lá no Spotify, RNR, Rock Night Rocks. Tá incrível, já tem 14 horas de som. É isso mesmo, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite para a senhora. Salve, querido. Feliz aí de gravar mais um episódio aí com um cara fantástico aí que esse mundo do empreendedorismo apresentou para mim e outras historinhas mais. Mas o pessoal que quer saber mais do Rock Night também lá, siga a gente no rn.conversa no Instagram. Vai no link da bio, que lá tem todos os links para a nossa playlist, ou se não para o seu streaming favorito para nos ouvir. Isso aí. E esse convidado incrível, maravilhoso, nada mais, nada menos que nosso amigo querido Tainan Cabaleiro. Tudo bem contigo, Tainan? Tudo bem. Melhor agora, né? Na companhia dos senhores. É virtual, mas está valendo a companhia. É virtual, mas com desejo de logo a gente poder se encontrar e se abraçar, né, Tainan? É real. Tá chegando essa hora, na verdade. Acho que a pandemia está acabando, o povo está vacinado. Pelo menos está dando brechas já. Tá dando sinais. Brechas que nós tínhamos, Muito bom. Mas e aí, gurizada? O que nos traz hoje a esse local, esse momento? É tu? Sou eu? Então, só um pouquinho. Peraí, deixa eu botar um perfume, que eu não perfume. Tu veio com roupa de sair, é isso aí, cara. O negócio é chique aqui. Tá pensando o quê? Eu esqueci a gravata, mas eu posso providenciar. Por favor. Não, deixa pro próximo. Pro próximo, porque a gente vai ter muito assunto. Eu tenho certeza que vai rolar a parte 2. Só dá um parênteses. Gravata é uma dúvida que eu tenho, que é uma foto dele de perfil do Facebook, é uma gravata, que até hoje eu não entendo aquela gravata. Ele vai explicar daqui a pouquinho. Guarda aí que você já vai contar essa história da gravata, Felipe, não esquece dela. Turminha, adorei a descrição aqui do Tainan. Para quem ainda não conhece o Tainan, a gente vai deixar todos os links das redes sociais deles aqui para que vocês também possam se conectar. Mas já de cara eu adorei porque o Tainan se descreve a partir de pelo menos 2 perspectivas, né? O lado humano, sim, ele não é um robô, mas tem inteligência maior do que de uma inteligência artificial aí, e tem o do lado profissional. E no lado humano, ele é simplesmente um cara observador, analítico, e uma das qualidades que eu mais curto nas pessoas, Tainan, criativo. E o mais importante, sempre disposto a aprender. Então, tomara que a gente possa também aprender contigo nessa horinha que a gente vai ter pela frente. Mas tem o lado profissional dele também, que ele é um super empreendedor serial. Quero saber desses empreendimentos aí, doutor. Ele é produtor executivo, cultural, designer gráfico, técnico em transações imobiliárias. Alô, venda seu imóvel aqui. Graduado no Instituto de Física da URGS. Graduando, desculpa. Puta que pariu, física, velho. Não é pouca coisa esse currículo, gente. Ela mesma. Cofundador e desenvolvedor de negócios da New E. Velho, vamos parar por aqui, porque senão eu vou ficar 1 hora lendo teu currículo aqui. Me não diz, deve. É isso aqui é o Tainan? Quem é o Tainan? Que pergunta, hein? Essa é uma pergunta de bar, hein? Essa é uma pergunta de Rock Night. Daqui um pouquinho, eu já vou abrir minha cerveja daqui um pouquinho, tá? Às vezes a gente acerta. Então vocês vão me dar licença para compartilhar o que, né? Eu já comecei os trabalhos aqui, mas eu não sabia se podia, não podia, né?
Mas, enfim, Deve. a pergunta, né? Quem é o Tainan? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante, porque muita gente me enxerga de várias formas, em virtude das muitas coisas que já fiz, mas o Tainan é bem tranquilo de definir para mim, que sou eu, né? O Tainan é um cara que gosta de fazer aquilo que agregue alguma coisa para ele. Então, assim, eu gosto de fazer alguma coisa que eu aprenda, que eu me desenvolva, que eu cresça e que eu acabe também beneficiando mais pessoas, mais gente, que eu acabe ajudando, que eu acabe contribuindo, que eu acabe compartilhando. Então é uma troca. O Tainan é um cara que gosta de trocar, um cara que está sempre disposto a trocar, um cara que está sempre disposto a receber, né? Às vezes, óbvio, esses compartilhamentos são um pouco dolorosos, né? Como eu costumo dizer, inclusive em uma das atividades que eu faço, eu trago uma imagem e questiono a turma, né? E não vou falar qual é a imagem, porque senão daqui a pouco alguém vai participar de uma atividade comigo e aí vai saber qual é que é a resposta. Não vale, hein, galera? Não vale. Vai perder o ineditismo. Vai perder o ineditismo. Isso aí foi censurado, viu, galera? Não me leve a mal. Mas os compartilhamentos às vezes doem, eles são um pouco doloridos. Aceitar algumas coisas, perceber que nem tudo que tu compreende do mundo é exatamente daquele jeito, descobrir novas perspectivas, isso é uma coisa que me instiga, né? Então, por isso que o Tainan é um cara observador, que gosta de aprender, de ver as coisas e gosta de aprender, né? E gosta de compartilhar os aprendizados que tem. Aí o resto vai daí. Mas é engraçado, mas é engraçado quando tu diz assim, né? Na minha perspectiva, eu vou falar de mim mesmo, tu falou que é fácil. Nem sempre é fácil para as pessoas saber, quando faz a pergunta, né, para elas, quem é o Cristiano por ti? Tu sabe que essa é uma perspectiva bastante filosófica, né? E enfim, eu gosto muito de filosofia, leio muito filosofia, tem aqui na minha prateleira, e agora tem filosofia no YouTube também, tem os caras que são grandes aí na filosofia, são expoentes e tal. E um deles que eu gosto muito de ver, até para me descontrair, é o Clóvis de Barros, né? Caralho! Porra, a mulher não entende, o cara não viu, a criança não... tudo assim, é muito intenso, né? E aí é tudo muito intenso, não importa quem seja o personagem, o cachorro não bebeu água! É tudo muito forte, né, cara? E aí ele tem uma aula dele que eu recomendo para a turma, que eu gosto muito, que é como é que é? Acha no YouTube por Identidade e Resultado. Boa. Identidade e Resultado. É um vídeo de 1h15, se não me engano, é uma aula que ele faz numa faculdade no interior de São Paulo. E é muito legal, porque ele, assim, ó, tu vai olhar, ele vai começar num ritmo meio lento, até porque normalmente a turma conhece dele, né, do perfil dele, mas se tu ouvir até o 12º minuto, cara, tu vai ouvir todo ele. Ele te conquista. E aí o que acontece ali nesse vídeo, ele fala muito sobre essa questão do quem é, né? Do quem é. Então ele bate muito de que você não é o seu trabalho, você não é a sua profissão, você não é, né? Isso não é você. Isso pode definir o que você faz, mas isso não é você. Então é por isso que às vezes a turma fica meio que reflexiva, né, cara? Quem é? Quem é, né? É o cara que toma cerveja, é o cara que prefere vinho, é o cara que vai pra praia, enfim. É o cara do rock. É o cara do rock, né? Enfim, aí gera muitas coisas que às vezes carece de uma reflexão, mas para mim não carece muito, assim. Eu sou esse cara que desde pequeno sou assim, eu preciso descobrir coisas novas, eu observo as coisas, eu quero saber por que é, como é que faz, o que tem dentro, enfim, coisas minhas. Eu me lembrei da música agora, Tainá, o que do Titãs. O que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. O que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é. Exatamente. Né? Não sei, inclusive, se ela tá na playlist de vocês aí, mas fica a dica desse som. Fica a dica. Mas que não me queime uma das minhas dicas, ou vai queimar? Não vai queimar. Não. Então essa é uma dica coletiva. A gente pediu para a turma dos convidados aí são 63 programas, mas assim,
Teve convidados. Tem episódio que tem mais de dois. De bando, que é de bando, assim. Então, as meninas da Estalo eram 3, o pessoal da WTF eram 3. E fora que teve gente que se emocionou. Me vê 1 ou 2 músicas, me manda aí. A pessoa mandava 5. Isso. E aí o pessoal adora uma playlist, daí a gente acolheu a todos. Menos... Agora eu vou ser preconceituoso aqui. Ralph Petkov, aquela do Reginaldo Rossi era demais, tá, Ralph? Então a gente cortou. Não que eu não goste, mas ela destoou dos demais rocks aqui. Tá, Ralph? Aí entraremos numa conversa de estilística. Mais ou menos. Tu sabe que quando a gente terminou a playlist e a gente não tinha divulgado ainda, eu tô escutando e tô dirigindo. E a Maitê tá comigo, tá atrás com a Aurora, assim, tá tocando um rockzinho. Daqui a pouco entra o Reginaldo Rossi. Ela, mas o que é isso que tu tá ouvindo? É uma playlist aleatória. Não pode desqualificar a playlist da galera, né? Essa é aleatória. Mas sabe... Aproveitando o Reginaldo era um cara rock and roll, né, cara? Claro que mas era um cara que tinha um estilo musical único, né? Ele era um cara, inclusive, que se intitulava muitas vezes como brega, né? Mas ele era um cara romântico. E o Reginaldo, o que uma galera mais antiga sabe, mas a galera mais nova não sabe, é que o Reginaldo era físico, né, cara? Olha aí. Reginaldo Rossi era físico. Até porque eu lembro do Falcão. O Falcão é outro, mas o Falcão é arquiteto. Mas o Reginaldo é físico, cara. Era professor de Reginaldo Rossi. Mas assim, agora pensando aqui bem com vocês, eu acho que a música A Raposa e as Uvas, do Reginaldo Rossi, merece estar na playlist. Eu não deveria ter tirado. Então, aqui, mandando recado para o nosso amigo Ralph, eu vou incluir ela, Ralph. Assim, foda-se, né? Foda-se. Olha aí. A pessoa que tá ouvindo não curtiu, pula música. Eu pulo várias ali, porque tem alguns rocks muito pesados que a galera curte demais, coisas que eu nem conhecia e eu mantive. Então, alô, Reginaldo Rossi, você vai continuar na nossa playlist A Raposa e as Uvas, que som, e desse cara que é um físico, então, segundo o doutor Tainan Cavalieri. Só verificando aqui, ele era, de fato, professor de física e também de matemática, mas ele foi estudante de engenharia, foi graduando em engenharia civil, tá? Mas ele se direcionou para esse lado aí, tá? Também passou pela física. Né? Eu gosto sempre de fazer essas observações, porque tu viu, tu foi uma das pessoas, viu, Cris, que algumas vezes, não foi a primeira, tá? Algumas vezes a turma, até já me questionei se tirava ou não tirava, leu graduado. E aí eu tenho que chamar atenção, e às vezes eu tenho que chamar atenção no meio de um processo, assim, por isso que eu digo que eu não gosto do lance do ler, porque na leitura a galera lê automaticamente algumas coisas que não são. Né? E aí eu tenho que fazer, depois eu tenho que fazer uma observação. Então, galera, não sou graduado, deixar claro, né? Eu sou graduando, estou lá, matriculado, né? Faz tempo, não terminei, talvez um dia termine, talvez nunca termine, não sei. Né? Mas enfim, né? São coisas da vida. Coisas da vida. Tainan, eu acho que assim, a gente é muito parecido, e talvez por isso uma amiga nossa em comum, eu já falo o nome dela aqui, fez muita questão que eu te conhecesse. E ela dizia assim, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer, tu tem que conhecer. E na ocasião que ela disse, não rolou da gente se conhecer, mas foi rolar depois num outro evento. Eu fiquei muito feliz porque naquele evento a gente pôde também ter um tempo maior para conversar, e nem conversar muito, mas eu poder te ver atuando e te conhecer mais. Enfim, quem falou isso foi e devia estar aqui, né? A gente cometeu essa gafe de não convidar ela, nossa querida amiga Mini Cacheiro, sócia fundadora, dona disso aqui também, porque sim, ela é Rock Nighter. Volta e meia ela apresenta programa com a gente, Tainan. A Mini é uma figuraça. E a Mini, lá num evento que teve na Fábrica do Futuro, acho que foi até o BS, falou assim, pô, olha lá o Tainan, nós estava lá no segundo, terceiro andar, na janelinha de vidro, e tu vinha chegando, aquele cara cabeludo, barbudo, e ela, tu tem que conhecer o Tainan, tu tem que conhecer o Tainan é muito legal, o Tainan. Eu digo, boa, bora conhecer, e eu acho que no dia não rolou. E depois a gente foi se encontrar num Startup Weekend, onde tu era, tipo assim, mentor-chefe lá. Pelo menos eu te enxergava assim, né?
Oh, Tainan, e eu fiquei maravilhado contigo, cara, adorei te conhecer, porque exatamente isso que tu falou na tua apresentação, que tu adora aprender, trocar, e eu acho que isso, tu estava ali no teu mundo, entendeu? Nesse mundo de troca, de ajudar o outro, tu falou, acho que um pouco isso também, de ajudar o outro, e o Startup Weekend é esse momento, né, onde a gente se doa para poder apoiar aquela galera que está ali tentando encontrar a solução para um desafio, uma solução principalmente interessante, enfim, adequada nesse estado do mercado. E tu, com toda a tua sabedoria, ir lá e trocava ideia com todos os grupos e falava de, pô, quando eu crescer eu quero ser assim também. Então foi esse momento aí de conexão contigo e, claro, depois a gente teve outras oportunidades de trocar ideia, também foi muito especial, para mim, pelo menos. Te agradeço. Idem, digo mesmo. Embora essa visão aí de mentor, chefe, isso aí tudo tudo intriga da oposição, isso aí, cara. Não, eu que criei agora, mas era assim que eu te enxergava lá, né, meu? É que tu é a oposição nesse momento, viu? Fique registrado. Tu é a oposição. E eu, Cris, e agora eu vou falar um negócio que eu vou te humilhar um pouquinho. Eu tive o prazer de ter sido mentorado, na minha equipe, por Tainan e Mini ao mesmo tempo. Nossa Senhora! Como diria o outro, levo pena do menino. Mas agora eu fiquei pensando, eu não lembro de quando é que foi que a gente se conheceu, Tainan. E aí pode ser uma coisa que eu lembro assim, de te ver, assim, eu conheço o cara de algum lugar que a gente já saiu conversando, mas eu acho que foi lá no Distrito. Ou estou enganado? Pois é, Felipe, sabe que aí tem uma incógnita na minha memória também que normalmente não me falha, tá? Mas normalmente ela não me escapa, mas pensando aqui, cara, eu não tenho clareza de em que momento, em que ponto, que nem com o Cris eu tenho. O Cris, ainda conheci o Cris ali do lado da mesa de Welcome Coffee do Startup Weekend Industry lá em Novo Hamburgo, né? E a gente ficou ali comendo, inclusive comendo como é que é o creme de avelã vegano da Mini, que ela levou e estava lá distribuindo com banana e com não sei o que, enfim. Bueno, só um parêntese, tu me conheceu no meu lugar habitual de estar, tá? Então, se o teu é dentro das salas mentorando, o meu é do lado da mesa do coffee break. Da mesa, viu? Então eu fui na tua sala, tu me chamou, eu fui na tua sala, viu? Mas tu, Felipe, eu não tenho essa clareza, eu me lembro da gente conversando em alguns lugares, eu não tenho certeza de se foi no Distrito, eu acho que não foi no Distrito, cara. Acho que a gente se cruzou. Eu vou dar um parênteses agora. De onde talvez a gente se conheceu. Agora eu lembrei um pouquinho. Cara, tô vasculhando fotos do E2. E2, era o que eu ia te dizer. Eu achei que fosse alguma coisa do E2, cara, que foi onde a gente de fato se conheceu. Sim, acho que foi lá. Porque ali, teve alguns anos atrás, aí, 2019, ali, eu fui tentar resgatar o E2. E foi aquela coisa de postar, tem que movimentar a página, eu vou postar um TBT, pegar foto antiga, e comecei a vasculhar fotos antigas. E olha isso aqui, cara, em 2017, 2016, quem tava lá, né, com a gente, e tipo, uma galera que tava lá, que até então, entre aspas, eu não conhecia, e que eu vi depois... Tava lá. A Mini é bastante, porque o E2 ele nasceu na área 51 e a Mini trabalhava lá, então eu conheci também a Mini lá. Aí eu lembro que nessa foto tá tu, tá o Gui Viegas, tá o Dudes lá, cara do Distrito. E eu, cara, tipo, anos depois, assim, foi em 2018 que eu fui conversar, 2019 que eu fui conhecer os guris, sabe? A bater papo, de fato. Mas antes, assim, aquela coisa. Agora tu me lembrou, acho que foi ali. Verdade. Eu tenho a impressão de que foi lá, que a gente se cruzou pela primeira vez, conversou, trocou umas figuras lá, e depois aí a gente foi se encontrando em outros lugares, mas não era nada tão objetivo, era uma coisa mais assim, tipo, estamos passando, a gente se encontrou, se cumprimenta, e tem uns conhecidos na volta e já fica conversando, mas aí sim, no Distrito, a gente de fato começou a interagir mais, conversar mais, se encontrar mais vezes e começou a trocar mais figuras. Acho que ali pelo Distrito foi que a gente se aproximou mais. Me corrija se eu estou errado. O Tainan, ele tinha uma fama que era meio mestre dos magos, assim. Tô falando. Isso é coisa do teu sócio, hein? Mentor Isso é coisa do Drake,
Ele vinha, tu encontrava, daí ele, cara, vinha com aquele conhecimento, Tainan, largava ali né, aquela frase de efeito, aquela coisa que deixava tu com a cabeça, uau! Cara, tu ia encontrar o Tainan de novo 3 meses depois, por ali. Algo Mestre, assim. decifra-me aquilo que tu disse, eu não consegui ainda entender. Esse é o teu caminho, pequeno gafanhoto. Siga nesta senda. A saber, caros ouvintes, quem quer saber mais sobre o E2, o episódio 18 do Rock Night, Conversas Aleatórias, a gente fala bastante sobre isso. Episódio 18, o projeto E2, um ecossistema de ideias. Felipe reuniu ele, mais os demais fundadores do ecossistema para trocar ideia. Então, quem quiser saber mais desse movimento bem bacana, que aconteceu e que talvez ainda possa acontecer, né? Porque, enfim, ele não morreu, né, Felipe? Ele continua uma ideia do caralho, né? Mas ouça lá, episódio 18, um ecossistema de ideias. Muito bom. Ô, Tainan, mas assim, adorei aqui que tu escreveu, então vamos ir no teu currículo aqui. O empreendedor serial. O que quer dizer isso, velho? Quer dizer um cara que não para na primeira e já começa a segunda, e da segunda já vai para a terceira, da terceira já vai para a quarta, e não depende de área, e não depende de tempo, e vai indo, vai fazendo uma, vai fazendo duas, vai fazendo três. Isso foi uma coisa com a qual eu me conectei no meio dessa minha caminhada até hoje, quando eu comecei a ver relatos e ouvir histórias de outros caras que tinham histórias semelhantes às minhas, né? Que isso começa... Eu sou um cara que costumo dizer, ainda não sei se tem nesse material que vocês têm aí, acho que esse está no LinkedIn, mas eu tenho uma mini bio em virtude dos vários eventos, a turma pede, manda uma foto e manda uma mini bio. E eu não tinha nada disso, né? Aí um dia eu parei e pensei, disse assim, cara, vou fazer um troço desse aí para ter sempre, só vou atualizando ali de vez em quando e vai embora. E aí, ali eu ainda coloquei que eu tenho lá 22 anos de experiências ordinárias, né? E alguns outros de experiências extraordinárias, né? Porque eu tinha uma dificuldade de conseguir expressar o período dos meus empreendimentos como menor de idade, né, cara? Então, o que acontecia? Às vezes a turma me olhava e não entendia muito a conta, sabe? Aí parecia meio uma conta de pescador, assim, sabe? E aí eu parei e disse assim, cara, não é essa a ideia que eu quero passar, né? Não é isso. Eu disse, então, peraí, então vamos organizar. Vamos botar do período temporal tradicional e depois o resto fica ali como algo que talvez um dia se fale. Mas então o que acontece? Eu fiz desde muito pequeno, eu sempre gostei de ciência, sempre me conectei muito com a astronomia e com a física, desde muito pequeno, 5, 6 anos. Eu não sabia nem ler, mas a gente ganhava muitos livros, eu e a minha irmã, e a gente tinha algumas coleções de livros temáticos, assim. E aí eu me lembro que uma dessas coleções lá tinha 10 volumes e tinha um volume que era especificamente sobre astronomia, né? E eu não sabia ler, mas aí os adultos liam para mim. Minha mãe lia, meu pai lia, eventualmente meus tios liam, alguém lia, eu pedia e alguém lia. Né? E daí eu fui me conectando com essa coisa do aprendizado já aí e tal, né? E eu me lembro que eu não sabia ler, mas eu folhava todas as páginas com a memória da leitura, né? Da fala. Então eu ia gravando assim, tipo assim, aqui passava pelos planetas do sistema solar, né? Então eu sabia o nome dos planetas, aí eu ia enxergando as bolinhas e ia rememorando isso, né? Então, enfim, aí eu desde pequeno sempre gostei muito de ciência, mas também ali mais adiante, ali pelos meus 9, 10 anos, eu ganhei do meu tio, que é meu padrinho, eu ganhei um livro que falava um pouco sobre empreendedorismo, um pouco sobre comunicação, um pouco sobre filosofia de sucesso, um pouco sobre neurolinguística, né? E aí aquilo mexeu com a minha cabeça, porque eu estava num período da minha vida em que eu estava começando a enxergar como as coisas aconteciam no mundo, né? Legal. Então, tipo, temos um mundo, temos países, temos política, temos dinheiro, né? As coisas acontecem assim. E aí eu comecei a meio que buscar meu caminho. Então eu sempre fiz muitas coisas para fazer dinheiro desde pequeno, né? Acho até que eu era mais eficaz naquele período. Eu era muito mais eficaz naquele período, assim, sabe? Eu era um cara que tinha uma pegada diferente. Mas enfim, são memórias da minha infância.
E aí eu, enfim, fiz um monte de coisa, né? Fiz um monte de coisa, algumas delas, bom, todas elas, né, bem dizer, assim, um pouco transgressoras, já que eu não era maior de idade, né? Enfim, tem algumas passagens legais, mas que de repente eu conto numa outra conversa, mas até em dólar, cara, até em dólar eu fiz dinheiro naquela fase, Mas velho. que Já tá... antes, eu tinha uns 15 anos, cara, e aí eu inventei de fazer. Eu sou de uma cidade do interior, né? E no verão entrava muito argentino, né? Qual cidade, E aí, Tainá? Rosário do Sul. Ah, terra da minha mãe, cidade da minha mãe. Terra da tua mãe, cara, tu vê, Cris. Olha aí, daqui a pouco a gente conhece a família, hein? Nem sabia. É. Nem sabia, velho. A família dela, Enfim, o teu é Cabaleiro, ela é Velásquez. aí é que tá. O meu lá não é o Cabaleiro. O Cabaleiro é do meu pai, que é estrangeiro, que é de fora do país. Lá eu sou reconhecido como Viana, né? Que é o Viana. V, que é o Tá. Tainan V, ponto, né? E daí o meu avô é referência, lá o meu avô é referência. Então, assim, provavelmente a tua mãe deve conhecer o meu avô, teus tios devem conhecer o meu avô, porque é um cara que era mais marcante. Mas, enfim, o lance é que daí os argentinos invadiam e aí os rosarienses aproveitavam para fazer dinheiro com os argentinos, né? Normal. Né? Rosário e São Gabriel ali era um ponto de parada para essa turma. E aí eu me lembro que naquele verão eu assumi uma missão ali de encher o hotel de um amigo, né, com argentinos, né? E aí ali eu fazia essa intermediação, buscava os argentinos, levava eles até o hotel, porque todos os hotéis lotavam, depois que os hotéis lotavam, eu levava eles para as casas dos conhecidos. Então eu recebia em dólar, recebia dos argentinos, recebia do hotel, recebia dos amigos, eu recebia. Quando eu queria nem saber, eu recebia. Né? Enfim, então são coisas da história, né? E aí eu fiz uma série de outras coisas, essa é uma delas, mas ali depois dos meus 17 para 18 anos, foi quando eu comecei a fazer as transações imobiliárias, né, o técnico de transações imobiliárias, e comecei a faculdade de física junto, na época já fazia física e transações imobiliárias junto, só que aí as transações imobiliárias meio que me conquistaram, porque eu era muito novo, eu tinha 18 anos de idade, né, cara, então, tipo, eu precisava fazer um estágio obrigatório para concluir o curso, fui trabalhar no mercado imobiliário, aí comecei a fazer dinheiro, aí comecei a movimentar dinheiro, aí tinha meu carro, tinha meu telefone celular, na época o StarTAC digital, era o Eita, olha, iPhone da época, né? tá E entendendo a aí, idade do Tainan, né? Tô vendo que o Tainan não, não assa na né, primeira fervura. que nessa época eu tinha só 12, saca? Foi quando me emanciparam. Mas enfim, Ganhou 10 anos aí já. Já levei um tempo junto já. Mas aí eu sei que nessa lógica eu comecei de fato a me relacionar mais com os negócios, né? E aí acabei me distanciando um pouco da ciência, comecei a me relacionar mais com os negócios, comecei a fazer dinheiro, tinha meu carro, tinha meu telefone, andava de terno e gravata o dia inteiro, das 7 da manhã até as 11 da noite, barba feita, então, imagina, era uma criança fantasiada de adulto fazendo o que dava na telha, né, velho? E aí, depois disso, então, aí eu fiquei um ano, mais ou menos um ano nessa função aí, e depois disso aí eu migrei, já troquei de ramo, terminei o curso, encerrei meu processo no mercado imobiliário, a primeira, depois eu passei minhas outras 2 vezes, tempos curtos, mas passei, e daí já fui para produção, já fui trabalhar com produção musical, produção cultural, com eventos. Aí Olha aí, esse fiquei homem é um bom multi. tempo, cara. Ah, Fiquei um bom tempo lá, fiquei acho que uns 5 anos. Deu 5 anos, se não deu 6. Não, acho que deu 5 anos. Aí produtor fiquei musical. produtor musical, De que produtor banda? de ir para estrada, de ir para estúdio, de correr atrás da máquina, de se ferrar, Eu de quero, se eu dar quero, bem. eu quero dar um parênteses aqui, mas eu não vou colocar porque Ah, ah, um dia, acho que essas coisas de área 51, ou sei lá o que é, onde eu tô ah, saindo, e a minha guria foi me buscar, e tu tava conversando com o Tainan, tu conhece o Tainan? Ela, sim, ele era produtor musical do meu primo, da banda do meu primo. E, ela real, fa- real. e aí, E, como assim, o Thiago lá, né, já me dando super bem com a família ali, já são meus sim. primos, minha família.
Cara, como assim? Mas o Tainan, que é um mestre mago do empreendedorismo aqui, das startups e tudo mais, como assim foi produtor da banda de reggae, de roots ali e tal? Eu sei. E aí o cara, o que esse cara faz? Egg Roots. Não entendi o nome da banda ainda. Não, Não, foi produtor da Shima Roots, mas era do Mercado Público ou da Plant Roots, algo assim. não, Tudo isso aí. na verdade eu trabalhei com uma galera, mas tipo, eu comecei com a Shima, aí fiz a produção da Shima Roots por quase um ano e meio, Olha aí. e fiz a gravação do disco deles, o lançamento do disco, o início da turnê, depois eu me desliguei do trabalho. Depois disso aí comecei a trabalhar com o Mercado Público, que daí o Thiago foi tocar na Mercado Público, eu fui buscar ele, fui lá buscar ele, chamei ele, disse, vamos lá, Thiagão, saudade de conversar com ele, Thiagão é um cara massa, Thiagão é um cara foda pra caramba. E aí... Sabe que eu mandei um áudio pra ele, me manda uma história aí de vocês. Essa história nossa, velho, história que, inclusive muito dessa parte empreendedora, eu costumo dizer que tem muito a ver com o lado da corretagem e com o lado da produção musical, porque a corretagem ela te traz uns cacuetes, como eu costumo dizer, que é de procurar muita gente, falar com muita gente e conseguir discernir o mais rápido possível se o cara tá para negócio, não tá para negócio, tá maduro, não tá maduro, se ele tem as condições, se ele não tem as condições, enfim, todas essas questões, a corretagem te amadurece muito para isso, né? E a produção, de outra sorte, a produção é a arte do improviso, né, meu velho? A produção é o seguinte, tá indo tudo bem até tá indo tudo mal, cara. E aí, quando tá indo tudo mal, velho, nossa, eu tenho olha, isso aí, só essa passagem da minha vida dá assim, alguns Rock Nights. Dá alguns, cara. E aí, enfim, mas as duas bandas para as quais eu mais me dediquei foram a Shima e a Mercado. A Mercado também gravou seu disco, lançou seu primeiro disco. E gosto muito dos dois trabalhos, acho as duas bandas muito bacanas. A Shima teve uma carreira mais sólida, né? Teve um timing diferente ali o timing da Shima foi muito bem pensado, foi muito bem estruturado. A Mercado já traz um pouco desses ensinamentos, né? Eu passei com o Mercado Público um problema que teve a ver com a evolução do mercado fonográfico e do mercado musical, porque isso foi 3 anos depois do lançamento da Shima, já não era mais o mesmo mercado fonográfico, né? As indústrias fonográficas já não estavam mais em alta, o CD continuava em alta, mas as mídias digitais estavam invadindo, mas o que mais tinha mudado, e foi uma dificuldade, eu me dei conta disso com delay, com o tempo atrasado, e isso afetou o trabalho, o rendimento do trabalho, foi o protagonismo das rádios. No trabalho da Shima Roots, o protagonismo das rádios era imperativo. Na Mercado já não era. Mas aí se executou uma estratégia mais estruturada em cima das rádios e ela falhou. E nesse ponto ela falhou, né? Então, não dá para dizer que ela falhou até, porque a banda entrou no Paradão, na época da Pop Rock, tocou na Ipanema, né? Mas aquilo já não era mais tão relevante, esse é o ponto. Se gastou energia demais com algo, era como se eu estivesse lá trabalhando com uma máquina de escrever, e os caras trabalhando com computador, saca? Vou dar analogia real. Enfim, tu ia falar alguma coisa, Felipe? Não, eu ia perguntar isso aí falou agora mais ou menos o tempo que era 2005, 2006, por aí, né? Na verdade a Shima foi de 2001 a 2002, o Mercado foi de 2002 a 2005, até o final de 2005. Do meio de 2002 até o final de 2005. Né? Aí, no meio disso, aí, eu trabalhei com outra turma também, fiz outros trabalhos aí mais independentes, mais esporádicos. A galera do reggae me procurava bastante, então fiz coisas com a Planet, com a Pure Feeling, com a Planet Roots, com a Pure Feeling. Né? Então, enfim, aí dei uma circulada, andei por outros espaços também, trabalhei com outras bandas, banda abre aspas, né, as bandas covers, que alguns chamavam de baile, frequentava bastante o Dado, inclusive aprendi muitas coisas com o Dado, cara, o Dado Beer. O Dado Beer tem uma história ótima também, porque eu fiz talvez com o Dado Beer uma das negociações mais improváveis da minha vida, foi uma negociação muito, muito bacana, aprendi muito com ele ali naquele período. Enfim, então tem coisas bem legais, assim, desse momento. Aí passou esse momento, vamos adiante, né? Passou esse momento, porque nesse aí nós podemos ficar bebendo e conversando, não vai parar, não vai terminar.
Desde o que deu certo até o que não deu certo. E aí eu sei que isso evolui, aí eu passo por um momento de mudança de vida, e durante esse processo de trabalho com a produção cultural, eu comecei a trabalhar com design gráfico. Então, todo o material da Shima, o CD, o demo, né, o CD demo com 3 músicas, o encarte, eu que produzi, eu fiz, inclusive, ali eu descobri depois que ali eu fiz promovi a minha primeira inovação, de fato. Opa. Tivemos uma pequena travada do nosso amigo Tainan. Depois a gente vai fazer esse corte aí. Corte, mas voltei? Não voltei? Não. Voltou Agora. Voltou. Tá aqui. Ó, Está entre nós. voltei, alô. Tá bom. Voltei. Tá. Estamos te ouvindo. Tá, não, beleza, porque aqui a minha rede tá dando umas bugadas de vez em quando. Aonde não está, Tainá? Me diz. Tá triste. Eu passei agora pro 4G, vamos torcer para nos ajudar. Mas, enfim, eu tava falando da inovação, né? Eu tava falando da primeira inovação. Isso. Aqui tá um exemplo legal para a turma ter uma noção um pouquinho dessa coisa, que é de coisas simples que a vida é feita. Na época, quando eu comecei a trabalhar nesse mercado, tinha muita coisa do precisamos entregar a demo, e precisamos entregar o release. Então, o que os caras faziam? Os caras pegavam um CD, né, gravavam o CD virgem, queimavam o CD virgem, compravam uma caixinha de acrílico, botava numa caixinha de acrílico, pegava e fazia uma impressão ali na impressora de uma folha A4 lá. Eu fiz muito isso, tá? Eu gravei fitas cassete e depois eu imprimi cachê de CD também. Muito bom. Então, aí a turma andava com aquilo na rua, assim, com um pedaço de coisa, uns papel abanando, assim, sabe? Era os encartes. Aquilo chegava na mão do contratante virado numa maçaroca, virado em nada. E a tinta já molhava e suava a mão e não sei o quê, e o cara derramava alguma coisa. Era um inferno. E aí tinha alguns problemas, como, por exemplo, assim, tu tinha que comprar o CD, tu tinha que comprar a caixa de acrílico e tu tinha que fazer a impressão da capa que ia na caixa de acrílico. Com uma qualidadezinha um pouco melhor, né? Mais ou menos, mas tu fazia. Aí, para não gastar muito, porque tu já pagava uma grana no CD e no acrílico. Claro. Aí é que tá. Vou me lembrar, era R$1 a caixa de acrílico na época. Era R$1 a caixa de acrílico e eu acho que o CD eu conseguia, os tubos, era 50 centavos, eu acho. O tubo de 100 dava 50 centavos por CD. Mas a impressão, eu fazia uma impressão numa folha 3, dava 3 capinhas por folha 3. Então dava lá, eu pagava R$2,50, eu acho que era 3 pila, impressão A3 na época. E saía mais 70 centavos, mais ou menos, 75, 1 pila. Sim. Então, cada caixa daquelas dava quase R$3. Mais a impressão, jato de tinta, folha A4, blá, blá, blá. E não ficava bom. E aí eu não curti, não gostei, achei que aquilo era horrível. E aí eu fiquei pensando, até que um dia eu cheguei na casa do meu tio, e o meu tio assinava umas revistas, enfim, ele tinha lá umas coisas lá, e ele comprava revistas que na época também eram CDs promocionais, que vinham com músicas de vários artistas, coletâneas e tal. E aí eu vi um CD que me chamou muita atenção, que ele era um CD dentro de uma caixinha de papelão, dentro do envelopinho de papelão, simples. E aí eu parei, fiquei olhando aquilo e disse assim, eu tô rateando. Tô fazendo a coisa errada, meu. Eu tô fazendo a coisa errada. Saí de lá, fui na gráfica onde eu imprimia, cheguei lá, olhei pros caras e disse assim, qual é o papel mais grosso que vocês têm? Era ali no Menino Deus, aí o cara olhou pra mim e disse, a gente tem um papel aqui triplex. Era um papel triplex, 280 gramas, frente couché. Eu lembro até hoje, viu? Aí ele assim... Aí eu disse assim, deixa eu ver. Aí ele me deu, eu disse assim, tá, isso que eu preciso. Eu preciso que tu imprima aqui na frente essa capa que eu trago para tu imprimir. Tu imprime ela aqui. E depois a gente vai cortar. E aí ali eu peguei e fiz o primeiro envelope. Claro. Primeira, digamos assim, capinha, que nem a de vinil, que nem era de vinil pro CD. Sim, é verdade. Só que eu não fiquei satisfeito com aquilo, né? Por quê? Porque daí eu tinha que dobrava tudo, colava com super bonder, porque eu ainda andava com a porra do release voando pela rua. Cheguei em casa, velho, e o que eu fiz? Eu disse assim, agora já era. Eu tinha um outro problema, que o disco, ele caía pela boca do envelope. Sim, tinha que fechar. Fechava o envelope. E aí tinha que fechar. Aí o que eu fiz? Eu cheguei e abri o computador, na época eu trabalhava com Corel Draw.
Uau! Ia lá no CorelDRAW. Fiz E curso aí desse trem aí, hein? Viu? Aí eu abri na tela aqui como é que é o material e simplesmente fiz ele menor para caber dentro do envelope, fiz ele com 12 centímetros e fiz ele frente e verso. E daí dobrei ele. Uhum. E eu botei todo o release dentro, fotinho na capa, texto, logo, texto dentro, fotinho atrás dos principais shows, contato, e peguei aquilo e pá! No envelopinho. Então, os caras ficou um envelope que os caras pegavam, eles ficavam olhando assim, aí tem que abrir, aí tem um papel aqui, eles puxavam, e daí tirava ali o release, que nem uma revistinha, impressa em papel couché, fosco, aqui a impressão laser, massa. E aí, CDzinho, bala, e aí ainda fiz mais uma, eu peguei e comecei a colocar dentro, peguei e fiz o mapa de palco da banda. Nossa. Então o cara recebia num único CD, ele recebia o CD, ele tinha o encarte, ele tinha o release, ele tinha o mapa de palco da banda, ele tinha tudo ali. Tudo ali. Cara, aquilo ali, em questão de alguns meses, cara, não foram muitos meses, em questão de alguns meses começou a ser padrão. Velho. Os caras começaram a entender como é que aquilo funcionava e começaram a fazer material naquele estilo. E começaram a montar, e aí eu comecei a me deparar com materiais que nem os que eu fiz, né? O envelope do CD em si não era mistério, mas montar todo o material, o kit, como a gente dizia, o kit ali, isso foi uma inovação para aquele mercado. E nasceu ali o designer gráfico, então, que está aqui no teu currículo também. Exato! Aí foi que eu larguei a produção e me abracei no design gráfico. E aí fui pro design gráfico, trabalho até hoje com design gráfico, mas eu trabalhei mais dedicadamente nesse período e comecei a fazer consultoria, comecei a trabalhar com consultoria empresarial, né? E daí, depois disso, tive um outro empreendimento que foi na área de vestuário, com licenciamento de marca. Tive uma sociedade, a gente desenvolveu uma marca, enfim, e fez uma negociação em torno dela. Depois disso, inclusive com isso eu quebrei na crise de 2008. Foi uma das minhas... Eu particularmente não quebrei nessa aí, eu quebrei em outras, né? Mas nessa aí, o negócio quebrou. O negócio quebrou. E voltei aí para o design gráfico, para dar mais ênfase para o design gráfico e fazia algumas consultorias, fazia alguns outros trabalhos e tal. E aí lá em 2012, voltei nesse meio tempo aí, ó, eu tive uma passagem rápida pelo mercado imobiliário de novo. Eita, depois... aquele não. Era o Uber da época. Eram os momentos quentes, estava rolando venda, estava rolando financiamento. Tem que aproveitar, né? Tinha que aproveitar. E aí depois disso, se eu não me esqueço, fui trabalhar ainda depois desse período, fui trabalhar com uma construtora, né, pela função. Sim. E com um amigo que ele me convidou para fazer um trabalho específico lá, eu fui para lá. E aí, em 2012, só fui me reconectar com a ciência, foi quando montei a New né? E aí voltei a trabalhar com a área científica, junto com meu sócio, que é um amigo de infância lá de Rosário, né? E é engenheiro eletricista, né? O doutorado dele, o mestrado e o doutorado dele deram origem à empresa e foi que a gente começou a fazer todo esse processo. E aí, depois disso também... Aí tem muita história. Fiz um monte de coisa. Calma, eu ainda quero só remeter ainda essa história do CD. Antes do CD ainda, eu quero falar uma coisa. Então, a gente não vai ter que fazer um Rock Night contigo, a gente vai ter que fazer um Reggae Night contigo. Então, né, o lance agora, a gente vai ter que inaugurar um braço aqui do Rock Night, que vai ser o Reggae Night, né, para trocar ideia, para tu contar as histórias aí que tu tem. Mas sabe que quando... trilha sonora. Não, perfeito. Eu viajei no tempo quando tu começou a falar desse CD, porque eu sempre gostei muito de revista, assinava muita revista, assim, na minha adolescência e juventude. Quando eu comecei a trabalhar, então eu ganhava minha grana, podia assinar as que eu queria daí, que eu quisesse. E eu assinava a revista da web, gente. Hoje a gente tem o Google, né, turminha? Na época não existia Google, existia a revista da web com os melhores e maiores sites, os mais incríveis. Era web 1.0, não era aquela web 2.0 onde a gente participava. A gente só acessava as plataformas, os portais, os grandes sites para buscar o conteúdo, ver o que estava acontecendo lá. Então, aí a revista da web era essa. E eu não me lembro se era na revista da web ou na Info, que eu assinava, que depois virou Info Exame, que um dia veio de presente um CD, era assim, recém-nascendo, tal do MP3.
um CD nesta embalagem de papelão, que nem a tua aí que tu estava fazendo, com 103 músicas em um único CD. Eu disse, uau! Olha, aquele CD rodou, gente. Rodou. Músicas do mundo, assim, era músicas de todos os lugares do mundo, eu tinha as minhas preferidas ali. Era um negócio revolucionário, assim, né? Ficar imaginando 103 músicas num único CD, né? Era muito legal. Era de fato, era impactante, assim, saca? Porque Impactante, é. a música era de difícil acesso, essa era a questão. As indústrias fonográficas regulavam isso e o acesso mais fácil era o rádio, né? Então a rádio que controlava. E aí o MP3, como é que era o nome daqueles programinhas que tu podia baixar? Era o tinha o player, o Napster. Esses aí, o Napster fez a revolução, é evidente, isso, né? O Napster fez a revolução, mas teve mudou o Kazaa, teve outro. Isso mudou a indústria. Eu adorava aqueles players ali, porque a gente, era tipo assim, que nem o adolescente que fica maravilhado com o seu som, Sim. seu toca-discos, né, cheio de botões, eu ficava maravilhado com aqueles players, assim, que você podia fazer milhões de coisas, era muito, muito, muito legal. E hoje uma coisa tão natural, né, enfim. Normalíssima. Normalíssimo. Tainá, e como é que tu tá hoje? Onde é que tu anda e como é que tá a Niuí? Como é que foi o Tainan 2019 para 2020? Que nem a gente tava conversando nos bastidores aí, tu deu um off, assim, né? Como é que foi até esse off e como é que foi o off, né? Vamos lá, então, do começo, cara. Eu tava com 2020 bem desenhadinho, tava cumprindo ali a minha tabelinha, né? Só dá um parênteses aí também, se tu puder falar. Cara, uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu nunca te perguntei. Eu lembro quando tu começou a fazer mais trabalhos na MUI, e eu lembro, acho que tu divulgava alguns workshops e tudo mais, e uma coisa que chamou a atenção que era sempre para um público da galera do direito. Isso tu pegou um pedaço do filme. Sim, Vamos lá, isso é uma outra história bem interessante também. O que acontece? A Niuí é uma empresa, é um negócio, uma intenção que ela vem do mundo científico, né? Então a gente se pauta pela ciência e depois pela tecnologia. Então é uma coisa depois da outra, né? A gente tem bastante consciência disso e entende como esse mundo funciona. E dado o cenário que se formou em 2020, né? A gente tinha ali uma agenda, uma evolução de trabalho para discorrer, porém, com a chegada da pandemia, então, com a entrada de um novo vírus no cenário mundial, que tinha impactos muito significativos na saúde das pessoas, né, era inevitável que a gente, como compreende e trabalha com ciência, que a gente tivesse uma postura adequada, né? A esse ponto. Então, automaticamente, a partir do momento em que se disparou, soou o alerta vermelho, né, ali no meio de março, automaticamente se retirou o time de campo, se suspenderam todas as atividades e a gente vai esperar agora o pior passar. E, enquanto isso, vamos ver o que vai acontecer durante esse processo. Eu me lembro que eu tinha tirado, casualmente, eu tinha abre aspas, tirado o final de semana, não tirado, porque na verdade caiu uma agenda do final de semana de março, daquele fatídico final de semana que antecedeu a restrição inicial, e eu fui para a praia para dar um tempo, aproveitar o final de semana que estava vago, que eu até então não tinha tido final de semana vago, e aí durante eu fui para voltar domingo. Aí saí na quarta, eu defini que eu ia, na quinta me preparei para ir, na sexta-feira, quando eu saí, tipo, era outro mundo já, sabe? Era um mundo de tensão, de suspense, né? Então na quarta eu ia para voltar na sexta, no domingo, na quinta eu ia com uma incerteza, na sexta eu ia sabendo que alguma coisa podia acontecer, né? Quando eu chego lá, na sexta de noite já, quando eu chego lá, eu já sei que, cara, vai acontecer alguma coisa. No sábado mudou o cenário, no domingo estava definido. Tipo assim, eu não vou voltar, né, velho? Não vou voltar, vou ficar aqui. E aí fiquei. E assim passaram 10 meses quase. Entende? Fui para passar um final de semana e fiquei 10 meses na praia, velho.
saca? Esperando o pior passar. E aí, durante esse processo, eu aproveitei para fazer uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que foi quase como um período sabático, assim. Eu passava muito tempo doando meu tempo, doando minha energia e procurando interagir com o maior número de pessoas possíveis e acabava sobrando pouco tempo para mim. Então, eu aproveitei, já que não podia ficar interagindo tanto, aí veio muito aquela loucura das pessoas, né? Tem que fazer live, tem que fazer encontro na live, tem que fazer aniversário na live, happy hour na live. Eu disse, cara, eu só queria ficar no meu canto, velho. Eu sou mais analógico, eu costumo dizer assim, eu sou um cara mais analógico, né? E aí eu, tipo, eu vou ficar quieto, vou aproveitar, repensar a vida, dar uma respirada, já que eu tô na praia, vou aproveitar um pouco da praia na medida do possível, né? E aí fiquei naquele processo muito de retiro e aí me dediquei também a acompanhar a evolução da pandemia, né? Para entender os cenários, os desdobramentos, o que estava acontecendo. E aí aquilo botou em compasso de espera todos os planos, todos os acontecimentos e quando chegou no final do ano, volto para Porto Alegre e volto a repensar as coisas. Mas no meio desse período, aquele bichinho do serial lá, do empreendedor serial, foi me fustigando ali, né? Foi me picando. E durante o período aí eu fui vendo uma série de oportunidades, uma série de coisas acontecendo. E aí eu fui me possibilitando testar algumas coisas que eu não testava há muito tempo, que eu não fazia. Eu já estava há 5 anos, 4 anos dedicado integralmente para a Niwi, né? E aí fiz isso nesse período e durante esse ano. Tá? Fiz isso durante mais esse ano já de uma maneira mais aberta, restartando as coisas da Niwi, mas fiz muito esse processo, sabe? Me revisitei um pouco do que eu fazia, dei um tempo nas coisas que eu estava fazendo, dei um tempo na Niwi e agora eu comecei a mexer nas coisas, mas muito, muito lentamente. Mas para 2022, depois de outubro ali, no último trimestre, eu já olhei e disse, tá, agora vamos esquentar as turbinas para começar um 2022, né, de frente, estruturado, posicionado e tal. E é o que eu estou fazendo, né? No último mês, eu estou terminando de organizar as coisas para fazer as interações que eu preciso fazer, para buscar montar uma agenda de novo, de algumas atividades e tal. Mas, enfim, isso aí explica um pouco do que é a Niwi também. A Niwi ela é dividida em duas áreas, né? Uma área de energia, né? De geração de energia, e uma área de treinamentos, como é classificado por muitos para ser mais fácil de compreender, mas ela é uma área de desenvolvimento de novos negócios, que durante os processos a gente aproveita e treina as pessoas numa série de ferramentas, numa série de conceitos, conteúdos, e tudo pautado por entrega, né? Então, a parte de treinamentos, né, a parte de treinamentos da Niwi era a parte que aparecia muito voltada para o direito. Por quê? E aqui tem um motivo especial, né? A gente fez para outras áreas também, mas a gente chegou numa conclusão que muito do que estava sendo feito, inclusive por nós, tinha uma barreira legal muito grande e uma dificuldade muito grande de conversar com os advogados. Tipo, era muito difícil de tu conseguir contar para os caras não só o que tu estava fazendo, mas que aquilo ali tinha um caminho para ser feito, que não era o caminho padrão, não era o caminho convencional, tinha outras formas de tu encarar aquele processo. E principalmente que, tipo, judicialização não é uma coisa que interessa mais para ninguém, saca, meu? Entrar num processo judicial de anos não interessa. Então, isso foi aproximando a gente dos players do direito. Eu tenho, enfim, eu venho de uma família que tem advogados, né, que é do direito, me criei nas atividades da OAB. Então, para mim, é muito fácil interagir e dialogar com essa turma. Então, a gente deu uma focada antes da pandemia exatamente para ver se a gente conseguia movimentar uma turma de advogados com os quais a gente, não só a gente pudesse contar, mas que a nossa turma, as empresas, os empreendedores pudessem se socorrer, sem ter que sentar na frente de um cara para dizer para ele tudo que estava fazendo, o cara olhar para ele e dizer assim, não dá. Não, isso não pode. Não, é porque isso é uma coisa que tinha até no workshop que eu fazia específico para eles. Tinha uma passagem lá que eram as 3 coisas que o advogado faz, né? E uma delas é o não dá, né? Então, tipo assim, não dá. E tipo, cara, como que não dá, velho? Tem que dar um jeito, a gente tem que encontrar, ou vai adequar um pouco um lado, ou vai adequar o outro, mas isso deve acontecer, isso precisa acontecer. Enfim, então foi por isso que a gente se direcionou mais para o direito. O outro passo era a gente se direcionar para a área da saúde. Foi uma área que ficou bloqueada com a pandemia
E no meio dessas duas áreas principais que a gente tinha definido, tinha também uma linha de atividades específicas pensadas para os 60 a mais, né? Que era para a turma acima dos 60 anos. Né? Por quê? Porque uma vez me chamaram no Tribunal Federal ali, da 4ª Região, porque sabiam do que a gente estava fazendo na URGS, com a Pulsar. Isso com a Pulsar. Outra, a área de treinamentos da NIUI surge quando eu saio da Pulsar. E aí eu deixo de fazer as atividades com a Pulsar, mas o meio que a gente estava, o meio científico, ele precisava de algo do gênero. Então a gente adequou muita coisa e focou e nichou em ciência, em tecnologia, mas principalmente em ciência. Enfim, então ainda eu estava na Pulsar, me chamaram na Pulsar, pela Pulsar lá no tribunal, para saber como é que poderiam levar aquilo para dentro do tribunal. Porque no Tribunal Federal eles têm um programa de desligamento dos funcionários que começa 3 anos antes da aposentadoria. E aí estava acontecendo um fenômeno que a gente já tinha falado, que eu costumava apontar, e aquela coisa, enquanto tu não enxerga, enquanto tu não tem um exemplo claro, tipo, isso aí é uma viagem tua, né? A galera não leva isso muito a sério, mas o que estava acontecendo? Também por transitar com a turma do direito, isso para mim era muito claro. A gente via isso acontecer no meio de amigos, né? Tu tinha uma série de profissionais altamente qualificados, muito jovens, se aposentando muito cedo, sem a necessidade de comprar a casa na praia, a casa na serra, de formar os filhos, de viajar ao mundo, porque tudo isso eles já fizeram. Os caras estavam se aposentando com dinheiro no bolso, um monte de conhecimento, uma rede de contato gigantesca, e tu sabe o que estava acontecendo? Eles não sabiam o que fazer mais da vida, velho. Tipo, cara, o que eu vou fazer? Eu vou vestir o pijama e ficar em casa? Não, né? Você teve que ajudar os caras a encontrar seu propósito de novo, o novo propósito. Cara, aí é que tá, foi muito doido, porque essa interação me mostrou que essa turma estava de fato disposta a encontrar sarna para se coçar. Muito bom. E esse é o ponto. E qual foi a sarna? Como é que tu ajudou? Mas aí que tá, esses caras especificamente a gente não conseguiu fechar um programa com eles, porque na época houve um corte de verbas. Foi no governo Temer, ali na entrada do governo Temer, raparam as verbas, eles ficaram inclusive super constrangidos, porque eu disse, não, eu vou aí, faço uma atividade com vocês para a gente entender, interagir e tal, e montar um programa e tal. Aí a gente fez essa atividade, conversou, começou a desenhar algumas coisas, começou a preparar, e de repente eles super constrangidos, assim, a gente não vai ter verba para o ano que vem, a gente queria te pedir desculpa. Aí eu disse, cara, não, eu aprendi muito com vocês, tem a ver com aquela história do começo da conversa, sabe? Sim. Acho que se abriu uma excelente porta, assim, tipo, ver que tiver condições, enfim, normalizar, a gente conversa de novo, não tá fechada a porta, tá tudo bem, saca, galera? Não vou ficar triste nem ofendido, porque, né, não rolou, você sabe como é que funciona. Mas aí a gente começou a perceber que tinha muita disposição, Cris, deles em empreender. Mas eles não sabiam no quê. Sim. E aí me impactou muito um momento da conversa, mais para o final, quando eu mostrei para eles o momento em que a gente está vivendo. E me lembro que era um grupo de umas 20 pessoas, umas 18, 20 pessoas. E aí eles terminaram de ver aquilo e ficou um silêncio, cara, um silêncio mórbido na sala, assim, sabe? Isso foi 2016, 2017, por aí. 2016, cara. Foi segundo semestre de 2016. Cara. O golpe foi 2016. Pois é. E aí eu sei que eles ficaram assim, e daí eu olhei e disse assim, alguma coisa dessas faz sentido para vocês se identificam nesse mundo? Aí o silêncio continuou assim, eu vi assim, o troço calou fundo, né? Mas aí eu dei tempo, né? Tocou no coraçãozinho deles. O silêncio faz parte da conversa, eu dei tempo, né? Aí fiquei esperando, assim, aí de repente uma das participantes, assim, ela olhou para mim, ela era uma das mais quietas, ela olhou para mim, assim, e me disse a seguinte frase, eu não vou esquecer, essa frase eu não vou esquecer, ela disse a seguinte frase, assim, agora eu entendo porque eu brigo tanto com os meus filhos. Aí, assim, aí aquilo abriu a conversa, porque daí a galera começou a dizer assim, ó, cara, isso não faz sentido para mim, mas faz sentido do porquê eu não consigo me relacionar com os meus filhos, porque eu tenho dificuldade de assimilar as coisas que estão vindo por aí, porque eu não enxergo isso.
Pô, tu vê essa dificuldade de entender o espírito do tempo, né, Tainá? E que é comum, né? Exato. E aí eles notam, eles se deram conta de que é uma analogia que eu faço assim, de que como o serviço público, principalmente, ele tem uma característica de aprisionar. Ele é quase uma penitenciária. Tu entra lá, passa 25 anos preso lá dentro, e um belo dia eles abrem a porta e te lançam no mundo. E aí tu sai num mundo que é completamente diferente, cara. O que eu vou fazer nesse mundo? Né? Isso eu uso analogia. Para mim, pelo menos, né, que assisti a Sessão da Tarde com filmes muito bacanas, que hoje já não são mais tão comuns, né? Mas, tipo, tinha uma série de filmes que mostravam, né? Acho que até o Sonho de Liberdade é um filme muito marcante, porque mostra essa vida na penitenciária e mostra essa figura dos velhos, que eles, por ficarem tanto tempo presos, eles já não têm mundo lá fora. Eles já não se identificavam, eles no mundo penitenciário são chamados de institucionalizados. Sim. Então, muitos saíam e acabavam cometendo um novo delito pura e simplesmente para voltar. Não era um delito grave, não era um delito, era só para voltar. Essa experiência eu tive com a minha avó, cara, quando deram para ela um aparelho de surdez, um aparelho auditivo, e ela simplesmente recusou o aparelho porque ela não queria mais ouvir tudo aquilo que estava acontecendo. Aquele barulho do mundo inquietava ela, é um pouco desse prisioneiro também, esse barulho do mundo, a velocidade do mundo me inquieta, eu quero voltar para aquilo que eu estou mais habituado, cara. Isso é muito louco. O meu mundo era tranquilo. O meu mundo era tranquilo. Mundo era sereno. Olha só, Tainá, o ano passado... Eu só ia comentar assim, não, só ia comentar, o meu pai, ele tá nessa assim. Nessa tocada aí. Porque ele tá para se aposentar. Na verdade, acho que ele já pode se aposentar. Mas ele tá com medo. Se eu me aposentar, vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vai jogar tênis, cara. Só que... Não, e o pior de tudo, ele ama jogar tênis. Só que ele tem um outro problema, que ele é diabético e tá com um problema de visão. Vai cuidar da saúde dele, então. E aí ele fica assim... Como é que é o teu pai? O Maloca. Ô, seu Maloca, por favor, seu Maloca, vamos cuidar dessa diabetes, por favor. Diabetes é um negócio que mata, que amputa os dedos, amputa as pernas. Vamos se cuidar, por favor. Se aposente, vai jogar tênis, vai cuidar da sua saúde. O senhor tem uma neta para criar? Ele cuida super bem da saúde. Não, ele era aquele que media a glicose quase 3 vezes o dia. Continue assim, seu Maloca. Ele cuida bem. Mas... Enfim, teve um problema ali na visão, vem fazendo alguns tratamentos para tentar diminuir, né? Amenizar. Mas teve uma vez que a gente foi jogar tênis junto, que eu até fui com ele olhou, não tem condições mais. Não vejo mais a bola. Aí tipo assim, tu vai tirar o esporte que ele ama, que é o prazer dele fora do trabalho. É foda. E agora eu vou tirar do trabalho que me ocupa ali um tempo. Cara, e essa realidade a gente vê muito no mercado de trabalho, essa coisa dos conflitos de gerações. Pô, daí os velhos, entre muitas aspas, né, os jovens há mais tempo, o pessoal, né, das antigas, tendo que meio que forçosamente se adequar aos novos tempos para poder continuar, vou usar uma palavra que talvez não seja mais correta, mas produtivo, atuante, porque precisa ganhar o pão de cada dia, não é porque acha lindo e maravilhoso, mas porque tem que continuar, né, pondo feijão em casa. Essa é uma das grandes tristezas hoje, né, da realidade da aposentadoria no Brasil. Sim. Quem é que pode sair empreender, viajar, ir para Cancún, ir para Porto de Galinha? Não dá, cara, o salário de aposentado é foda, velho. É bem difícil, olha, só uma turma muito privilegiada, como a do judiciário, como a de algumas áreas de serviço público. Mas aí só uma pergunta que tu fez, Cristiano, que é bem importante, é assim, como é que eu ajudei os caras? Eu propriamente não consegui ajudar como eu gostaria, mas ali surgiu um embrião de uma coisa que depois foi cair nessa história do espaço dos 60+, né? Que tem a ver com o fato de que por eles terem muita vivência, muito conhecimento, e mesmo que seja só naquilo que eles façam, não importa, eles são pessoas, eles viveram isso, eles passaram por isso, eles viveram pressões, eles viveram frustrações, eles têm experiência para contar, né? Mas o conhecimento técnico, isso em alguns casos, somado ao dinheiro, somado à vontade de empreender, isso leva para dois rumos, que um deles é, de fato, eles empreenderem, de fato, eles olharem, fazerem algo e botarem dinheiro em algo que eles queiram, tá? Ou aí eles participarem de empreendimentos, tá? Participarem de que forma? Aí de duas formas, com risco e sem risco,
né? O sem risco é muito simples, eles têm total condições de fazer mentorias muito boas, né? De acompanhar alguns negócios, inclusive em algumas áreas específicas, eles têm essa condição, eles podem fazer isso, eles são especialistas, queiramos nós, queiramos os outros, não queira ninguém, não importa, eles têm essa bagagem, é deles e vale muito. Ou com risco, que aí, ok, eu quero investir, então eu quero aportar, e aí isso surgiu até de um dos casos que o cara disse, meu filho está incomodando lá porque ele quer botar um negócio, cara, ele quer fazer um negócio, mas tem a ver com essas coisas de tecnologia, mundo digital, eu não entendo, velho. Nada. Mas, cara, ele já me perguntou se eu não queria investir. Tem a ver com os Bitcoin aí, né? Os cripto, tal de blockchain o blockchain, que diabo é isso? Agora tem os NFTs, eita caceta. A hora que vier esse metaverso aí também vai ser o... Vamos empreender. Não, mas tu vê, Tainá, é difícil pra gente, claro, pra mim, não vou falar pra vocês. Imagina pra quem tem 60 anos, né, cara? 55, cara, 60, acompanhar isso. É a porra do mundo VUCA, né, velho? Não dá conta de acompanhar. O pessoal tá enfarado VUCA, né? Virou, como é que se diz, buzzwords. Mas ainda é uma forma de explicar. Esse troço é difícil de acompanhar, que é difícil de entender, que a regra do jogo muda toda hora e sim precisamos acompanhar, sim precisamos entender para poder conseguir navegar ainda nesse mundo, principalmente no mundo do trabalho. É fundamental que a gente esteja ciente, consciente desse mundo de transformações que está rolando. Outra, mas tu fez, desculpa, Felipe, deixa eu só concluir um negócio, falar uma coisa aqui que eu tô horas aqui para falar isso. Que a New E e o Tainan e o... Como é que é o nome do teu sócio mesmo? Desculpa. Carlos Sonier. E o Carlos. Vocês fizeram um desenho, e um desenho não, vocês entenderam a pandemia muito bem já em maio do ano passado, quando vocês desenharam o Play the Game. É verdade. Cara, que trabalho incrível aquilo ali, já plantando sementes porque poderia vir a ser. Mas não, tu quis ir para a praia, tu quis, né, virar... Eu estava na praia quando eu fiz isso. Tu quis virar monge, se recolheu, né? Mas ali tu já plantou sementes de tudo que aconteceu, porque ali tu fazia um desenho para 100 dias, né? Acho que tu apontava, 93 dias, pandemia. Cara, a gente ficou muitos dias, a gente está em pandemia, né? Mas ali tu já apontava norte, direção... Ali tu fala de cooperação, ali tu falava de trabalho remoto. E aí, velho? E aí, cara, tu tocou num ponto assim, ô, Felipe, faz o seguinte, cara, agenda uma segunda conversa aí para tu fazer a tua foto. Por favor, teremos a parte 2 e 3. O Play the Game da New E, cara, eu tô olhando ele aqui, velho. Tá olhando ele aí, velho? Putz, exploração, preparação, ação. Cara, é foda esse material que tu fez aqui, cara. O jogo é diferente, a regra é diferente, o prazo é diferente, tudo tu trouxe aqui, ó. As ferramentas são diferentes, necessidades diferentes. Cara, tu foi, acho que... Pô, velho, isso aqui foi um puta trabalho, velho. Tu tem que jogar pro mundo, cara. Se tu não jogou ainda. Então, cara, eu joguei pro mundo, cara. Só que aí o mundo me jogou de volta, velho. Agora eu vou contar o lado triste da história. Porque esse lado... essa história é linda, cara. Essa história é linda. Mas ela tem um lado triste, assim. Tu tem 5 minutos pra contar essa história. Eu contarei em 5 minutos, assim. Tudo começou quando eu era criança. lá em Rosário do Sul. Eu conversava com os argentinos que passavam pela cidade. Não, mas olha só. Mas cara, é isso. É que assim, a gente não é um pedaço, a gente é um todo, cara. Começou lá em Rosário. Começou lá em Rosário. Mas nesse capítulo específico dessa série, dessa longa série, nesse capítulo específico, o que aconteceu aí, Cris? Cara, eu fiz todo um processo, a gente conversou internamente, troquei com mais pessoas e desenhei algo que hoje, tu olha, e hoje se valida como, cara, não é isso aqui. É só isso aqui. E ainda faz muito mais sentido agora do que no ano passado. Faz muito mais sentido agora. Pois é, meu velho, mas Cris, em algum momento de todo esse processo que a gente viveu, todo esse momento que eu enxergo, e aí aqui talvez seja o papo-chave até para abrir outros papos, não só comigo, mas com outras pessoas, aqui eu enxergo, desde o momento em que esse projeto, que era um projeto de provocação para configuração de um projeto maior, de uma estrutura, que derivava disso, tá? Desde da semente do Play the Game, eu tenho uma certeza absoluta comigo, que é que
nós perdemos uma oportunidade única nessa década. A gente perdeu uma oportunidade única nessa década. Por quê? Porque todas as tecnologias que estavam previstas para serem implementadas até o meio da década e serem, digamos assim, minimamente popularizadas, tá, na segunda metade da década, para a entrada de outras tecnologias mais pesadas, tudo isso foi encurtado, tudo isso foi encolhido e foi posto em 2 anos. E tu sabe o que as pessoas estão fazendo, velho? As pessoas estão querendo voltar ao normal. Eu não tenho notado isso. Ô, meu, as pessoas... E aí, o que aconteceu no meio desse processo, Cris? Eu comecei a sentir uma resistência de quem importava para esse projeto, que eram as empresas, os negócios, os que estão mais próximos da gente. No sentido aí geográfico mesmo, né? No sentido geográfico, uma resistência do tipo assim, cara, eu tenho que apagar meu incêndio. Uhum. Mas o teu incêndio passa por isso aqui, cara. Para conversar um pouco, porque o teu incêndio está acontecendo porque tu não estava preparado para esse momento, que ia acontecer em 10 anos, te deram a oportunidade de ver isso em 1. Te deram a oportunidade de ver isso em meses, e da gente poder conversar sobre isso. E não teve eco suficiente. Não teve um eco que justificasse a permanência dessa conversa no mundo. Então, o que aconteceu? Tipo assim, cara, eu fiquei olhando aquilo e comecei a derreter em cima do material. Tipo assim, meu, tá passando tempo, os caras não estão vendo. É que tu viu muito rápido o que a gente e outras empresas tiveram que viver o ano todo, talvez o ano passado, para ver. O que tu viu em maio, as pessoas começaram a cair a ficha. Para ti caiu a ficha em maio, talvez, Tainá. E foi cair a fichinha das empresas lá em dezembro, em janeiro, quando a pandemia não acabava. Será que não pode ter sido isso? Não, pode. Eu te digo que pode, mas eu te digo uma coisa ainda mais triste. A maioria, Cris, não caiu a ficha. Sabe o que aconteceu lá? Sabe o que aconteceu lá e agora? Flexibilizaram as coisas e eles enxergaram que o normal estava voltando. É a dificuldade de transformar, de mudar, de inovar. E daí tu para e pergunta assim, meu, vamos bater aquele papo agora que tá mais tranquilo? Ah, não. Aí o discurso volta para assim, não, agora a gente tá tocando aqui do jeito que... Para que mudar, Taira? Taira, tu é muito chato, cara. Para que transformar? Para que mudar? Olha, o velho normal tá vindo de novo. Sabe aquele lugar gostoso onde a gente dá chicote das costas do povo? É ali que a gente quer morar, entendeu? Pois é, velho. Eu só tenho uma coisa para dizer para essa turma, que é um dos exemplos que eu uso nesses workshops que eu estava fazendo, que é um dos exemplos que eu digo para eles, meu, quantos de vocês têm smartphone? Isso era 2018, quando eu comecei a fazer esses workshops. Aí, assim, todo mundo tem. Beleza. Quem tem smartphone há 5 anos? Aí começa 5, 6, 7, aí vai diminuindo as mãos. Você tá 10 anos. Aí, tipo, às vezes não ficava nenhuma, às vezes ficava uma. Eu dizia mais de 10 anos. Segundo momento de congelamento do nosso amigo Tainan, na sua rede 4G. Dúvida se eles estão... Deu uma bugada aí no 4G? Ele voltou. Nada, segue aí, tá ótimo, tá maravilhoso. Aí o seguinte, eu dei aqui, eu disse, galera, não precisa se preocupar fazendo conta, porque há mais de 10 anos é muito improvável que alguém tenha, porque o iPhone foi lançado em 10 anos, né? Sim. 2007. Então, é meio difícil, né? A questão é que, quem de vocês pediu o smartphone? Quem de vocês foi consultado sobre o uso do smartphone? A outra pergunta agora, para encerrar o papo, quem é que vive sem, mano? Meu, vocês há 10 anos, vocês não conheciam uma coisa que hoje não consegue viver, que hoje no não final consegue viver sem. Ele vai pedir música. Tem que pedir música. Ele tem 2 músicas ainda para pedir. Não, mas agora ele caiu 3 vezes, vai pedir música. De fato. Não tinham pedido e os caras... Fui de novo. Foi. A gente ficou rindo de ti aqui enquanto isso. Não, a gente tentou completar a tua frase ali. Não, mas mas tu conseguiu concluir bem ali para encerrar a história, que é, né, incrível. Cara, isso só prova assim, ó, que o que a gente já cantava lá no início da nossa conversa, que isso aqui
não rola em 1 horinha de papo, né? 1h10 que a gente tá trocando. E a gente nem falou de startup, a gente nem falou da tua participação na Associação Gaúcha de Startups e do fato de tu ser mentor-chefe da porra toda. A gente nem conseguiu entrar nessa seara ainda também. Felipe nem conseguiu perguntar o que ele queria, rapaz. Nem conseguiu, né? Tu só falou minimamente da tua adolescência bem produtiva e das ações extraordinárias que tu viveu, né? E das tuas vivências ordinárias e extraordinárias. Enfim, galera, esse é o nosso querido Tainan Viana. Isso, Viana? Viana. Cabaleiro, e ele trancou de novo para informação de vocês que estão em casa. Esse cara, gente finíssima, especialíssimo, e não tem quem não se apaixone por ele, porque ele é foda mesmo, e com certeza, a gente sempre promete isso, né? A gente promete muito aqui, cumpre pouco, né? Mas nos cobrem também, vocês, ouvintes, aí para esse segundo momento. Tu tá trancando demais, Tainan. Não vou deixar tu falar mais. I will be back. Tu voltou. Eu tô aqui te exaltando, tá, Tainan? E dizendo que sim, a gente precisa conversar mais. Eu fiquei com muita vontade de conversar mais contigo. Mas daqui um pouquinho, o pessoal do podcast Ei Mulher tá entrando no ar também, usando essa mesma tecnologia nossa aqui do Zoom. Então, a gente precisa liberar o horário para as gurias também. Ouçam aí na sua plataforma de streaming preferida Ei Mulher, um podcast feminista incrível, tocado por umas gurias lá de Santa Catarina, lá de Floripa. Tainan, valeu demais poder te conversar de novo contigo. Eu me recordo que uma das conversas, um dia tu foi lá no meu trabalho para a gente trocar uma ideia. Cris, é bem rapidinho, cara, a gente ficou tipo até 8 da noite conversando, tipo de 3 da tarde a 8 da noite, assim, conversando, e o troço não acabava nada, porque o Tainan é um mundo de ideias, assim, a coisa do criativo ele bota ali, mas é porque ele é mesmo, turma. Então, assim, Tainan, de coração, valeu demais. Criativo curioso, né? Então tu junta esses dois, vai. Isso, muito obrigado, Tainan. Valeu, eu que agradeço vocês. Acho que, em primeiro lugar, a iniciativa de vocês aí é sensacional. Aproveitem o espaço, aproveitem o compartilhamento desse espaço. E estão de parabéns, porque precisa dessas conversas, acho muito legal. Agradeço pela lembrança, pelo convite, pela chamada, pela conversa, por tudo. E a seguir cenas do próximo capítulo. Se Deus quiser, seja esse Deus quem for. Felipe, meu querido, meu parceiro, pai da Aurora, valeu demais. Obrigado também. É isso aí. Eu só agradecer esse bate-papo fantástico e um cara aí com as horas que estava sumido, né? Nosso senhor Miyagi aí. Tava surfando na praia, vai querer o quê, né? Não é o senhor Miyagi, é o do... Como é que é aquele do... na Caverna do Dragão, esqueci o nome. Mestre dos Magos. Nosso mestre dos magos. Só se for o mestre dos magros. Gente, valeu, obrigado. Valeu. Turminha Rock Night lá no Instagram, rn.conversas. Lá é o nosso ponto de encontro, onde a gente publica sempre o cardzinho com o convidada da semana. Na sua plataforma de streaming também, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e o Java 4. Então, nos catem lá, Rock Night, conversas aleatórias. Agora a gente também tem uma playlist que o Tainan depois vai nos mandar aqui em off as 2 sugestões de música deles. 3, né? Tu vai ter direito a 3, né? Uma você já mandou lá, então te traz. Mas já tá lá. E a gente vai querer as outras 2 também. Fiquem com Deus, turminha, e até a próxima segunda. Beijo. Valeu. Falou, galera.